Fala pessoal do canal do Conto dos Terrores. Hoje iremos aqui para meio que um relato, somente um conto. Não sei, vocês decidem. E hoje nós iremos contar um de terror que vocês irão amar. Então eu espero que vocês gostem, porque demorou demais para fazer isso, por causa que não tenho criatividade nenhuma. Mas por favor, se inscrevam, deixem um like, ative o sininho em todas as notificações e compartilha. Bem, minha mãe sempre me dizia para nunca abrir a porta para estranhos. Eu nunca entendi isso que ela falava, porque eu achava que a gente estava seguro, pois a gente só morava num condomínio fechado, então não tinha perigo, às vezes era só um vizinho vindo pedir açúcar. Mas teve um dia que esse papinho de não abre a porta para estranhos, eu levei ao pé da letra. Bem, eu me chamo Luiz e eu moro num condomínio fechado. Bem, é um lugar que eu realmente gosto de ir. Às vezes, no meio da noite, eu passeio com meu cachorro, eu solto ele pelo jardim que tem perto de lá e fico apreciando a bela vista, já que é o único horário que eu tenho paz. Enquanto eu estava passeando com meu cachorro, eu sentei num banco que ficava perto de uma árvore e soltei meu cachorro para ele fazer suas necessidades, para logo depois eu ir retirada de lá, porque senão iriam me mandar fora daquela casa. Bem, normal, até que meu cachorro começou a sair correndo para um lugar aí, não sei, ele foi pro lado, saiu correndo, latindo. Eu, desesperado, fui atrás dele, óbvio. Corri também e não o achei. Fiquei chamando pelo nome dele, mas ele não atendia. Até que finalmente tinha encontrado ele. Ele estava dentro de um beco. Quando eu vi ele estava comendo um rato. Eu achei nojento, pois meu cachorro nunca fazia isso. Bem, eu retirei meu cachorro de lá e joguei o rato para longe. Estava conformado em que na noite seguinte eu iria dar banho no meu cachorro e quando eu voltasse iria lavar bem as minhas mãos. Bem, aquela noite só teve isso de estranho. Eu voltei para casa, fiz um lanche, assisti algum filme, fiquei com sono e dormi. E foram assim durante esses dias, até um dia específico. Eu estava indo na casa da minha mãe visitá-la, já que há um mês eu tinha me mudado, então eu era muito apegada à minha mãe e eu não podia ficar muito longe dela. Eu fui lá, a gente almoçou, conversou e tal. Até que a noite caiu. Bem, estava muito tarde e eu não deveria voltar para casa. Na casa da minha mãe estava tendo uma festa. Tava lá meu pai, meus irmãos e meus primos, minha avó e minhas tias. Bem, a casa da minha mãe é um pouco longe, fica no interior. Então lá tem muito bicho. E como fica no interior e muita gente é da cidade, meus primos tiveram a ideia de contar histórias de terror. Bem, eu até que concordei com a ideia, mas achei que seria meio boba, já que eu sou um pouco medroso e tenho medo. Bem, mas mesmo assim, eu concordei. Fomos até a varanda, ficamos observando a vista e contando as histórias. Meu primo, como sempre, ficou contando histórias de lobisomem. Minha mãe, a mesma coisa. Já eu não tinha nenhuma história para contar, já que nunca presenciei algo estranho. Mas foi isso, eles ficaram conversando bastante enquanto a noite ia, e chegou a hora de dormir. Nós dormimos até que eu acordei às 3 horas da manhã com o barulho da porta sendo batida. Bem, nessa hora eu tomei um susto e acordei assustado, já que sempre foi assim comigo, eu não posso ouvir um barulho que eu acordo assustado. Bem, eu não quis acordar ninguém para não atrapalhar os sonos deles e logo depois eles ficarem meio bravos comigo. Então eu mesmo iria lá. Como a casa da minha mãe não tinha o olho mágico que poderia ver quem estava de fora, eu decidi abrir. E continuou aquelas batidas na porta. Quanto mais eu andava, mais batidas na porta. Eu não queria gritar
tipo um já vai, porque isso certamente acordaria minha mãe, que acorda muito rápido. Bem, eu continuei andando e como é meio longe da porta, eu fui andando lentamente para que não fizesse barulho. Bem, chegando lá, eu olhei para baixo da porta para ver se tinha alguém. Até que eu vi, tipo, como se tivesse um homem de terno, porque só aparecia aqueles sapatos sociais e uma calça. Bem, até que continuou batendo. Eu me afastei de susto por causa que eu estava muito concentrado em vê-lo. Bem, eu falei meio baixo para que as pessoas não pudessem ouvir. Quem é? E ninguém respondeu. Só continuou as batidas. E depois eu falei, quem é? Um pouquinho mais alto. E novamente as batidas continuaram. Eu achei que isso era apenas minha imaginação, então eu bati um pouco forte na porta para que ele parasse. E voltei para a cama. Bem, eu até que peguei no sono, mas às 3:30 da manhã continuou a batida, só que dessa vez um pouco mais forte. Bem, eu já estava com bastante raiva, então eu iria lá para ver quem era o homem. Chegando lá, eu abri a porta e tinha lá um homem. Era um homem alto, ele estava de terno preto e um chapéu preto. Bem, ele era um homem meio pálido, parecia que estava morrendo. Bem, eu tomei um susto, já que não é isso que a gente vê todo dia, então eu perguntei para ele, quem é você? Ele não me respondeu, então eu meio que fechei a porta na cara dele e voltei a dormir. Achei que tudo aquilo era minha imaginação, já que eu tinha acordado muito rápido com o susto. Bem, eu dormi mais 15 minutinhos e acordei com ele batendo na porta. Novamente, com bastante raiva dessa vez, eu abri a porta com força e dessa vez não tinha ninguém. Eu achei que estavam pregando mais uma peça em mim, então eu fiquei com raiva e peguei o facão da minha mãe, que estava do lado da parede, encostada, e saí. Eu saí gritando, quem está aí? E ninguém respondia. Bem, eu achava que eu estava ficando louco, então eu voltei para casa e fechei a porta e a tranquei. Coloquei aqueles pau de madeira na frente para que ninguém possa abrir. Quando eu me virei, estava lá o homem. Só que dessa vez, o olhar dele estava como se ele estivesse totalmente morto. Os olhos dele estavam completamente negros. E dessa vez ele estava com um sorriso sarcástico. Eu me assustei, mas eu já estava preparado para um combate. Bem, eu fui até o homem com a intenção de acertá-lo com um facão. Quando eu acertei, ele evaporou como fumaça. Eu achei que eu estava ficando maluco, mas eu tentei procurá-lo e quando eu olhei para trás, não era mais o homem. Ele foi de um homem qualquer para uma criatura grotesca. Dessa vez, era como se fosse um bode preto, com longos chifres, só que o bode estava com as pernas viradas para trás e estava de 2 patas. Bem, eu fiquei bastante assustado, então eu dei um grito que acordou todos da casa. Na hora que eu dei o grito, meu primo foi rápido ver o que era, e quando chegou lá, não havia nada, a não ser uma grande fumaça preta evaporando da casa. Depois daquele dia, eu falei tudo para minha mãe e ela certificou-se que iria se mudar. Bem, se ela se mudou ou não, eu vou procurar saber. Mas o que eu quero é nunca mais voltar naquele lugar. Agora sim, eu tenho uma história para contar.